Gente, preste atenção. Segura aí na cadeira, caneta na mão, preste bem atenção, porque esse vídeo é para parar tudo, é mesmo. Porque aqui, de modo exclusivo para você, eu vou ensinar você a fazer uma introdução sem erros. Sabe o que é uma introdução sem erros? Uma introdução show, uma introdução top, uma introdução topástica. Pois é aqui comigo que você vai aprender. É o seguinte, nesse canal, lá atrás, tem 2 vídeos, que falam sobre introdução. Mas eu vou pedir para vocês deixarem para lá. Deixem para lá, porque o que vale é isso. Eu atualizei, porque é melhor que seja assim. Coisas novas para vocês, ideias novas e facilitadoras para vocês. E nesse vídeo eu trouxe isso. Vocês vão aprender uma técnica de fazer uma introdução que não tem erro, não tem erro. Eu vou ensinar a fórmula aqui, uma fórmula, gente, não é matemática, mas tem fórmula. E vou mostrar para vocês na prática. Gente, é o seguinte, toda e qualquer introdução, padrão Enem, para que vocês cheguem assim a produzir esse texto, assim, chegue chegando, não tem? Cheguei, então é isso que vocês vão fazer. Vocês precisam pensar em apenas 3 partes. Não precisa de mais do que isso. 3 partes são fundamentais. A primeira parte, vocês podem trazer uma alusão, trazer um contexto inteligente, porque se você traz uma alusão, vamos combinar, o examinador já saca que você é inteligente, aí você já vai ganhando. Mas também não pode trazer essa alusão de qualquer forma. Tem que conectar essa alusão à segunda parte. Primeira parte da fórmula, alusão. Que aí vocês podem escolher a estratégia. Citação, alusão histórica, literária, alusão cultural, e aí pode ser um filme, uma série. Nesse ponto aí que você conecta com o tema, Alciele, eu estou com dificuldade, eu não consigo uma citação boa, eu não consigo nada de série nem de filme, e aí? Faz uma declaração, faz um conceito sobre o tema, sobre aquela abordagem, e dá legal. Só que vocês não podem esquecer aí, depois dessa primeira parte, agora vamos para a parte 2 da fórmula, que é a problemática. Não pode esquecer. O Enem traz um tema social e, por ser um tema social, essa problemática tem que abordar a questão sob o viés de um problema, sob a visão de um problema. Então, relacione essa primeira parte com essa segunda. Aí vem o problema, como afeta a sociedade, como isso atrapalha uma vida harmônica. Terminada essa problemática, chegou o principal momento da redação. Eu digo da redação porque sem uma tese não há dissertação argumentativa, mas não há nem, querendo pensar muito. Não há, porque é a tese que vai motivar os argumentos. Como é que tem dissertação argumentativa sem argumentos? Quando essa terceira parte da introdução começa, que é a tese, você vai declarar a sua opinião. Nada de primeira pessoa. Eu acredito que, eu acho, eu penso, primeira pessoa, tira da linha. Eu quero uma tese objetiva, genérica. É óbvio que é com seu olhar, mas tem que trazer um olhar social, coletivo, que respeite os direitos humanos, uma tese que está alinhada com a ideia de cidadania. E tem uma coisa legal que eu vou contar, é segredo, preste atenção. A melhor tese, e eu julgo como boa, e tenho visto também em textos que tiram 1000, é quando vocês apontam as causas do problema. Sobre o tema, você apontou as causas ali justificando sua tese, você está armado com 2 pontos para fazer o quê? Desenvolver lá nos argumentos, lá no desenvolvimento. Você vai apresentar esse desenvolvimento em 2 parágrafos, você já está com a ideia pronta. Então é isso, introdução, abordagem introdutória do tema, problematização do tema e sua opinião sobre o tema, que é o quê? Tese. Então não se esqueça desses 3 pontos para a sua redação. Eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos de introdução. Um exemplo fui eu que construí e 2 exemplos são exemplos de redações que obtiveram 1000 lá no Enem de 2016. Sabe por que eu gosto de ver redações que obtiveram 1000? Porque eu preparo minhas aulas com relação a isso. Eu quero saber o que foi que esses alunos fizeram que alcançaram 1000. Que estratégia eles utilizaram? Para eu ensinar a vocês.
Porque sob a luz de textos assim, que a gente observa como esses textos estão sendo avaliados. Isso é muito legal. Então vejam só, essa primeira abordagem, gente, eu trouxe o tema sobre a vulnerabilidade dos moradores de rua. Olha como essa introdução é top. Olha como essa introdução é topástica. É assim, 3 partes conectadas, bem simples. Eu vou ler aqui para vocês. Acompanhem comigo. O famoso seriado mexicano Chaves aborda as graves questões enfrentadas por pessoas em situação de rua e sua busca constante pela sobrevivência. Sob essa visão, o seriado se relaciona com a realidade de muitos brasileiros vulneráveis socialmente, ao mostrar a forma impiedosa pela qual passam os moradores de rua, sem habitação, em constante insegurança alimentar e à mercê de todos os perigos que os cercam. Dessa forma, fica evidente o quanto os governantes e a sociedade são agentes dessa problemática, já que a dignidade humana não é garantida e a invisibilidade social confirmam a crueldade que afeta uma significativa parte da sociedade. Estão vendo como não é difícil? Gente, aqui é uma introdução topástica, uma introdução show de bola. Olha só, eu intencionalmente separei essa introdução em 3 partes. Nós temos aqui em negrito a alusão e eu escolhi o famoso seriado Chaves, né, para fazer alusão à questão das pessoas em situação de rua. Olha o conectivo aí, sob essa visão, né, desse tema do seriado. Ele se relaciona com a realidade de muitos brasileiros. Problematizei aqui com a questão, utilizando aqui a forma impiedosa, né? E eles vivem sem habitação, insegurança alimentar, estão à mercê dos perigos que os cercam. Então, o problema. Dessa forma, o conectivo, para fechar este parágrafo, fica evidente aí, eu relacionei governantes e sociedade, que são os causadores dessa problemática, afetando aí a dignidade humana, causando aí invisibilidade social. Ó, então nós temos uma introdução tranquila, com 3 pontos, e nós temos os conectivos adequados aí, alinhando e conectando essas 3 partes. Vocês observam que só não tem conectivo introduzindo o primeiro período, porque é o primeiro período, mas o segundo período e o terceiro período apresentam conectivos para relacionar bem essas ideias. Perceberam como é tranquilo? E aí, para ilustrar mais essa nossa aula, vocês estão vendo aqui, olha, eu vou mostrar para vocês 2 parágrafos que alcançaram 1000 e eles utilizaram essa mesma estratégia lá em 2016. Vejam só como esses alunos, a estratégia que eles utilizaram, sempre iniciando com alguma alusão. Olha só a primeira introdução. De acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Então, ele traz uma alusão aqui geral com relação às falhas nessa conciliação entre justiça e liberdade. Só lembrando que este parágrafo era sobre o tema dos caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Aí ele coloca, nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país. Sacaram aí a problemática? E, por fim, a tese. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas, né? Aquelas cláusulas que tem na Constituição que não podem ser mudadas. E esse direito aí ao livre pensamento, ao credo religioso, esse direito aí é uma cláusula pétrea. Então, observe que esse parágrafo, que é de uma redação que obteve 1000, que é o parágrafo introdutório, é sensacional, muito bom. Fez uma alusão com uma citação bem legal sobre justiça e liberdade. Depois traz aí o problema, que aí são as negativas, fere aí preceitos éticos e morais. E depois trouxe a tese,
justificada aí pela questão do reflexo histórico e pela questão do descumprimento das cláusulas pétreas. Não é legal? Então é simples? Muito simples, gente. Não tem dificuldade de fazer uma introdução. Olha essa outra como é também bem facílima. Sobre o mesmo tema, porque são introduções que eu tirei de textos que obtiveram 1000 lá em 2016. O período colonial do Brasil, a alusão histórica aqui, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo em função do pensamento português de soberania, fato histórico. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país em pleno século XXI sugerem as mesmas conotações de sua origem: imposição de dogmas e violência, o problema. Ou seja, depois de tanto tempo, dessa imposição de uma religião, ainda hoje a intolerância religiosa no Brasil se faz presente e traz as mesmas conotações: imposição e violência. Assim, olhe e preste atenção na tese. A lenta mudança de mentalidade social e o respeito de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. A tese declara como opinião exatamente uma lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar. Então, são esses dois pontos causadores que configuram esta problemática. Mais um exemplo aí de introdução topástica, de introdução show de bola, que vocês viram que apontaram aí na tese duas causas. Eu sendo vocês, eu ficavam ligados nisso, sim, porque aí, com minha ajuda aqui no canal, treinando introduções assim, vocês vão ficar, produzindo sensacionalmente, sem sombra de dúvida, introduções excelentes. E eu acredito nisso. Não se esqueçam, no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal eu vou trazer um vídeo sobre o quê? Como escrever sensacionais argumentos topásticos. Top não, só aquela coisa, para você arrasar na redação do Enem, certo? Então, fique ligado aqui no nosso canal, viu? Tchau!